Bom, a número 1 a gente fez como exemplo, né? Então, vamos agora para a número 2. A número 2 diz que levo 2 horas e meia para percorrer 15 quilômetros. Se eu tiver de percorrer 54 quilômetros, quanto tempo eu levarei? Bom, primeiro passo é eu descobrir quais são as minhas grandezas, né? Uma das minhas grandezas é o tempo, né? Ou horas, eu posso colocar horas. E a distância, né? Ou quilômetros. Eu vou colocar aqui horas e quilômetros. Poderia colocar tempo e distância também, isso fica a critério, tá? Bom, eu levo 2 horas e meia, então eu vou colocar 2,5 aqui. E nessas 2 horas e meia eu percorro 15 quilômetros. Se eu tiver de percorrer 54 quilômetros, então 54 fica aqui junto com os quilômetros, quanto tempo levarei? Minha incógnita vai ficar aqui, ó, no tempo. Beleza, identifiquei quais são as minhas grandezas, depois eu coloquei, já montei as minhas frações. Agora eu tenho que identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, não é? Olha só, de 15 km para 54 km, nós aumentamos a distância. Bom, se para andar 15 km demorou 2 horas e meia, para andar 54 km, vai demorar mais tempo ou menos tempo? Mais tempo, não é? Então, também vai aumentar. Opa, as setinhas estão do mesmo lado, então eu tenho diretamente proporcional. O que eu vou fazer aqui, então? Vou multiplicar cruzado. Vou começar sempre pela minha incógnita, tá bom? Para ficar mais fácil. X vezes 15 é 15x. 2,5 vezes 54 igual a 135. O 15, ele tá multiplicando o x. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar o x aqui e vou passar o 15 dividindo o meu 135. Quando eu faço 135 dividido por 15, eu não sei se vai dar exato, né? Eu não consigo fazer de cabeça. Mas olha só, dá para eu poder simplificar aqui por 5. 135 dividido por 5 vai dar 27. 15 dividido por 5 é 3. Olha só, 27 dividido por 3 é 9. Então, eu tenho aqui 9 horas. Ah, professor, mas eu prefiro fazer a divisão direto aqui, ó. 135 dividido por 15. Posso? Pode, você vai obter o mesmo valor, que é 9 horas. Então, para andar 54 km, ela vai precisar de 9 horas. A questão número 3, ela diz que um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas. Em um bimestre, esse produtor irá produzir quantas toneladas de frango? Olha só, quais são as minhas grandezas, hein? Vou ler mais uma vez. O produtor rural, ele tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas. Olha, professor, eu tenho ali toneladas, então, né, é uma grandeza, não é? É uma grandeza, então eu posso colocar aqui, ó, toneladas. Tonelada. E aí ele quer saber lá, em um bimestre, esse produtor irá produzir quantas toneladas de frango? Olha só, tô falando de anual, bimestre. Opa, tô falando de tempo. Vamos lá. Sempre toma muita atenção com a questão da interpretação, hein? Vamos lá, mais uma vez. Um produtor rural tem uma produção anual de frangos. Anual. Então, eu vou colocar aqui um ano. Talvez. Vamos ver o que ele fala mais pra frente. Qual que é o próximo dado de tempo que ele nos dá? Bom, em um bimestre... Opa, bimestre é meses. Então, ao invés de colocar um ano aqui, eu vou colocar 12 meses, tá? Vou colocar o meu tempo em meses, tá bom? Então, 12 meses, um ano. Então, ele produz aqui em um ano, que são os 12 meses, ele produz 18 toneladas. E ele quer saber em um bimestre quantas toneladas que ele vai produzir. Se é quantas toneladas, minha incógnita vai ficar aqui. Ele quer descobrir as toneladas, né? E ele tá perguntando em um bimestre. O que é um bimestre? São 2 meses. Pronto, identifiquei as minhas variáveis, minhas grandezas, né? Já identifiquei, já montei as minhas frações. E agora eu vou verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Bom, o tempo de 12 meses para 2 meses diminuiu, não é? De 12 para 2 diminuiu.
de 18 toneladas. Olha só, se em um ano ele produz 18 toneladas, em 2 meses ele vai produzir mais ou menos? Menos também, não é? Olha só, as setinhas estão para o mesmo lado, então eu tenho que é diretamente proporcional. O que eu vou fazer aqui agora? Vou multiplicar inverso, tá? Vou multiplicar cruzado. Começo sempre pela incógnita, que fica mais fácil pra gente. X vezes 12 é 12x. E 18 vezes 2 é 36. O 12 está multiplicando o x, eu deixo o x aqui e passo 12 dividindo o meu 36. 36 dividido por 12 é igual a 3. Então, ele vai produzir em 2 meses 3 toneladas. Certinho? Na questão número 4, ele diz que com 8 eletricistas, podemos fazer uma instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Pessoal, vamos identificar quais são as nossas grandezas. Eu tenho eletricistas. E eu também tenho dias. Porque a casa continua sendo a mesma, não tá mudando. Olha só, com 8 eletricistas, a gente faz a instalação de uma casa em 3 dias. Ele quer saber quantos dias levarão, então ele quer descobrir os dias, a minha incógnita vai nos dias. Levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho. Olha só, identifiquei as grandezas, montei minhas frações, agora é só verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. A quantidade de eletricistas de 8 para 6 diminuiu, né? E se 8 eletricistas faziam o trabalho em 3 dias, 6 eletricistas vão fazer em mais dias ou menos dias? Mais dias. Se é menos pessoas que estão trabalhando, vou precisar de mais dias para a obra ser concluída, certo? Então, a gente tem aqui, ó, inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, o que eu preciso fazer? Preciso inverter uma delas, não é? Eu vou inverter aqui, ó, os eletricistas, né? Eu vou ter 6 sobre 8 igual a 3 sobre x. Lembrando que eu inverto só uma delas, hein? Vou multiplicar aqui, ó. 6 vezes x, 6x. 8 vezes 3, 24. O 6 está multiplicando o meu x, vou passar ele dividindo o meu 24. Vou colocar aqui, ó, porque não vai caber, tá? Então, o x fica aqui e o 6 vai dividir o meu 24. 24 dividido por 6 é 4. Então, eles vão gastar 4 dias. Na número 5, ele diz que em 15 minutos eu consigo descascar 2 quilos de batatas. Em 1 hora, conseguirei descascar quantos quilogramas? Olha só, quais são as minhas grandezas? Tô falando em minutos, em hora, então eu vou colocar tempo, tá? É bem mais fácil transformar a hora em minutos do que os minutos em hora. Então, eu vou colocar o meu tempo em minutos, tá bom? Eu consigo descascar 2 quilos de batatas. Então, minha outra grandeza é quilos ou batatas, tá? Tanto faz. Vamos lá, vamos montar agora as nossas frações. Em 15 minutos, eu consigo descascar 2 quilos de batatas. Então, em 15 minutos, eu descasco 2 quilos. Em 1 hora são quantos minutos? 60. Eu descascarei quantos quilogramas de batata? Minha incógnita vai ficar aqui nos quilos. Beleza, identifiquei grandeza, montei minha fração, vou verificar agora se é diretamente ou inversamente. Bom, de 15 para 60, o meu tempo aumentou. Se em 15 minutos eu descasco 2 quilos, em 60 minutos eu vou descascar muito mais, certo? Beleza, se é diretamente proporcional, tá simples, agora é só multiplicar cruzado, né? Começo sempre pela incógnita, então 15 vezes x, 15x, 60 vezes 2, 120. O meu 15 aqui, ó, o meu 15 aqui tá multiplicando o meu x, então eu vou deixar o x e vou passar o 15 dividindo esse 120 aqui, ó.
Agora, mais uma vez, ou eu já divido direto, ou eu posso simplificar aqui por 5. Eu vou simplificar. 120 dividido por 5 vai dar 24. E 15 dividido por 5 é 3. 24 dividido por 3 é 8. Eu vou conseguir descascar 8 quilos de batata. Na questão número 6, diz que um ônibus a uma velocidade média de 60 km por hora fez um percurso em 4 horas. E ele quer saber quanto tempo levará, aumentando a velocidade média para 80 km por hora. Quais são as minhas grandezas aqui neste caso? Eu tenho a velocidade, né, que eu posso colocar velocidade ou quilômetros por hora. E eu tenho também o tempo, né, o período, que eu posso colocar tempo, período, ou eu posso colocar horas. Professor, e a distância, não vai colocar? Olha, eu não vou colocar porque ele não tá comentando comigo a respeito de distância, tá bom? Ele não tá pedindo para calcular a distância, nem nada a respeito disso. Bom, um ônibus é uma velocidade média de 60 km por hora, então 60. Fez um percurso em 4 horas. Quanto tempo levará? Então, ele quer descobrir o tempo, ele quer descobrir as horas. Minha incógnita vai ficar aqui. Aumentando a velocidade média para 80 km por hora. Beleza, encontrei as grandezas, montei as frações. Agora, eu vou verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Olha só, a velocidade, ela aumentou, não é? De 60 para 80, aumentou. Se ele andando 60 km por hora, ele gastou 4 horas para fazer aquele percurso, se ele aumentar a velocidade para 80 km por hora, ele vai fazer aquele mesmo percurso em menos horas, vai ser mais rápido, né? Olha só, seta para cima, seta para baixo, inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, eu inverto uma delas, eu vou inverter a primeira aqui. Professor, mas eu quero inverter a outra. Posso? Pode, desde que você inverta apenas uma. E aqui eu vou manter a outra do mesmo jeito que ela é. Feito isso, agora sim eu posso multiplicar cruzado. 80 vezes x é 80x. 60 vezes 4 é 240. O 80 está multiplicando o meu x, eu vou passar ele dividindo o 240. Posso cortar esses dois últimos zeros. 24 dividido por 8 é igual a 3 horas. Então, se ele aumentar a velocidade de 60 km por hora para 80 km por hora, ele vai fazer o percurso em 3 horas. Questão número 7, ela pede para a gente marcar a alternativa correta a respeito de grandezas proporcionais. Na letra A, ele diz que a velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se a velocidade do automóvel aumenta, a distância percorrida diminui. Então, se eu ando mais rápido, eu ando uma distância mais curta? Não, né? Se eu ando mais rápido, eu ando uma distância maior, não é? Então, deveria ser diretamente. Então, essa daqui não pode ser marcada. Na letra B, ele fala que a quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais nela são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto mais mercadorias tiver que ser produzidas, menor tem que ser o número de funcionários para produzir elas? Não, né? Quanto mais mercadorias, mais funcionários. Então, deveria ser diretamente proporcional. Também não vou marcar ela. Na letra C, ele diz que a área da base de um prisma e seu volume são grandezas diretamente proporcionais. Como que eu vou calcular o volume de um prisma? Como que eu vou calcular o volume de um prisma? Ó, o volume de um prisma ele é determinado pelo produto da área da base pela altura. Tudo bem. Então, a área da base desse prisma e o volume dele são grandezas diretamente proporcionais? Sim, não é? Quanto maior a área da base, maior vai ser o volume do prisma, não é? Então, eu vou marcar essa daqui como correta. Vou marcar essa daqui como correta. Na letra D, ele diz que a distância percorrida por um táxi e o valor final da corrida são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for a distância que eu percorrer, menos eu vou pagar. Não, né? Quanto mais eu ando, mais eu vou pagar. Então, essa aqui também seria incorreta. Então, a nossa alternativa certa é a letra C.